Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o componente do BDI referente a riscos. Você que está assistindo o vídeo, você sabe de me dizer quais são os riscos envolvidos nessa parcela do BDI? Então eu estou aqui um pouco para prestar alguns esclarecimentos, mas antes vamos conceituar um pouco o que são os riscos, né? Riscos são os eventos futuros que a gente vai ocorrer no decorrer da obra, né? E eles são incertos. Eles podem ter ocorrência de fontes internas da obra ou de fontes externas e podem influenciar de forma significativa os objetivos da construtora, do contrato em si. E a probabilidade de ocorrência e seus impactos, eles não têm como ser determinados com precisão antecipadamente. Então a parcela referente a riscos do BDI, ela é uma estimativa. Então, até mesmo quando se fala que os riscos envolvem falhas de orçamento, então, por mais que um orçamento ele seja detalhado e criterioso, ainda é impossível prever com precisão e exatidão todas essas peculiaridades que provocam os riscos, né, durante a execução do projeto, né, da execução do contrato. Então, sempre vai existir um grau de incerteza na implantação de qualquer empreendimento e pode afetar positivamente ou negativamente o prazo de execução, a qualidade dos serviços, os custos totais, o escopo, entre outros fatores. Então, às vezes tem orçamentistas que usam o termo de colocar uma gordurinha no orçamento, mas não, ele tem que ser o mais preciso possível. E qualquer outro eventual que ocorra durante a execução do contrato, ele está dentro dessa parcela de riscos que eu vou explicar quais são os principais riscos que envolvem a execução de um contrato e quais são os riscos que fazem parte do componente do BDI. Então, o conceito de risco também está atrelado ao conceito de contingência, porque alguns utilizam o termo risco, outros utilizam o termo de contingência. Então, contingência também, por definição, são os custos previsíveis, você sabe que vão ocorrer, mas que não consegue quantificar a época da estimativa, a época que você está estimando os custos de orçamento. Aí pode ocorrer erro de omissão, esquecimento, né? Erro de planejamento, erro de estimativa, flutuações de preços, evolução do design, do conceito do contrato, mudança no âmbito do escopo, variações de mercado, condições ambientais, chuvas, por exemplo. Então, para o Acórdão 2622, isso está lá no processo que originou o Acórdão 2622, riscos e contingências possuem significados semelhantes. Para o cálculo da definição da taxa de risco, ele depende da elaboração de uma matriz de riscos, identificando elementos que podem influenciar no empreendimento. Então, na identificação dos riscos, o primeiro que a gente pode associar é o risco de engenharia ou o risco de construção. Esses riscos eles estão associados diretamente à atividade empresarial, à atividade da construtora, e são suportados pelo contrato, ou seja, são riscos que fazem parte do componente do BDI. Então, são riscos decorrentes de queda de produtividade, disfunções logísticas, falhas de operação, e querendo ou não, a contratada ela pode cobrir esses riscos por um seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil, caso ela deseje, caso ela ache que vai ser uma necessidade de ocorrência, então ela pode fazer um seguro de risco de engenharia. Outro tipo de riscos dentro dessa parte de identificação são os riscos normais de projeto. São riscos atrelados ao projeto que ainda produzem incertezas e podem provocar acréscimos ou decréscimos de quantitativo de serviços. E isso depende no nível do projeto, se ele está projeto básico, projeto executivo e a qualidade desse projeto, né? Por mais preciso, isso a gente falou no orçamento, e isso vale também para projetos,
por mais preciso que seja o projeto, ele ainda pode ter alguma incerteza durante a execução do contrato. Não está atrelado a erros normais de projeto a alteração de escopo. Então pode ocorrer durante a execução do contrato uma alteração de escopo e isso não quer dizer que foi um erro normal de projeto. Isso não pode ser identificado como erro normal de projeto. E ele pode ser reduzido, esses riscos, com um nível maior de detalhes. Isso não somente de detalhamento, mas também da experiência do projetista com o que ele está desenvolvendo de projeto, né? Ainda em riscos normais de projeto, esses riscos podem ser reduzidos para a administração pública a depender do tipo de regime de execução. Por exemplo, na empreitada por preço unitário, é do entendimento do processo que a administração pública assume os riscos das variações de quantitativos. Então, se tiver algum erro de quantitativo de projeto, a administração pública assume isso por meio de aditivos contratuais. Já na empreitada por preço global e integral, os riscos estão concentrados na contratada. Então, a contratada, quando está assumindo, participando de uma licitação em que o regime é empreitado por preço global, então ela assume esses riscos normais de projeto. No regime RDC, que é o regime diferenciado de contratação, em que você contrata tanto a execução do projeto executivo, quanto a execução do contrato, a implantação desse projeto. Você geralmente é baseado no estudo preliminar, então, ou em um anteprojeto. Então você não tem um grau de detalhamento bem consubstanciado para você formar o preço. Então é permitido isso daí dentro do estudo, né, formado para o acordo, ele admite que possa ser adotado uma taxa de risco maior quando se trata de um regime diferenciado de contratação. Dentre os riscos, eu falei do risco normal de projeto, e agora existe os riscos de erros de projeto. No anterior, não existe erro de projeto. O projeto está ok, mas existem pequenas variações de quantitativo devido ao detalhamento, ao nível de detalhe do projeto, ao nível de detalhe do levantamento quantitativo. Então, dentro dos riscos de erros de projeto, são riscos por função de falha de orçamento, por omissão de serviços ou quantitativos suficientes. Ele está um pouco relacionado não é relacionado, mas ele se confunde um pouco com erros normais de projeto. Especificações incompletas também faz parte dos erros de projeto. Imprecisão no cronograma de execução, não previsão de interferências construtivas, entre outras falhas, né? Não é fácil identificar a diferença dos riscos normais de projeto dos riscos de erros de projeto, que foi o que eu falei. Eles têm uma certa semelhança nessa definição. Por ser suportado pela administração pública, os riscos de erros de projeto não devem ser considerados no cálculo da taxa de risco. Então, a administração pública ela assume esses riscos, assume esses erros. Então, é de grande importância que a administração pública desenvolva projetos mais precisos para evitar esses aditivos contratuais por erros de projeto, por erros de quantitativo, de orçamento, de cronograma físico-financeiro. Então, a administração pública ela assume esses riscos. E isso é importante frisar porque muitas vezes o gestor ele fica indignado com a quantidade de aditivos que um contrato assume, tanto aditivo de prazo quanto aditivo de valor. Então, às vezes, essa quantidade de aditivos muitas vezes está atrelado justamente a esses erros de projeto. Muitas vezes o prazo de execução do projeto, a empresa que é contratada para executar o projeto ou o projetista, ele não tem tempo suficiente para detalhar esses projetos, para detalhar esse orçamento, esses quantitativos, e acaba fornecendo à administração pública uma planilha orçamentária que provoca esses acréscimos contratuais e acréscimos de prazo. Também tem os riscos associados a fatos da administração.
Então aí são erros, não são erros, né? São riscos atrelados à administração e não são imputáveis à contratada. Por exemplo, não liberação do local da obra. Muitas vezes quando é uma reforma, você depende da liberação do local para poder fazer a execução do serviço. E aí você assina o contrato, assina a ordem de serviço, quando vai iniciar o serviço não está liberada a área. Então esse risco não cabe à contratada, cabe à administração pública. A não entrega de instalações existentes, muitas vezes a administração pública vai fornecer água, energia elétrica, vai deixar o ponto lá aprovisionado para início do contrato, aí a empresa vai lá iniciar o contrato e não está disponibilizado a energia elétrica para ela ligar os equipamentos, a água para poder fazer as instalações provisórias, e aí isso gera atrasos e esses riscos não competem à contratada. Atrasos de pagamentos, atrasos na desapropriação do terreno, demora na obtenção da licença, quando a licença compete à administração pública, quando há uma descoberta de sítio arqueológico, então se vai iniciar o contrato, independente dele ser público ou privado, se há uma descoberta de sítio arqueológico, não compete ao contratado o risco decorrente disso. E por conta de todas essas considerações, os riscos atrelados à administração, a fatos da administração, eles não estão computados na taxa de riscos do BDI. Além desses, existem os riscos associados à área extraordinária extracontratual. Eles se referem a eventos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências calculáveis. Isso daí está até previsto, né, na lei de licitações. Eles são eventos alheios à vontade das partes contratantes ou estranho às atividades da implantação do empreendimento. Então, um caso excepcional de um terremoto, inundação, que a depender do período tem uma frequência maior, choque externo no mercado com elevação extraordinária de preços. A gente passou o período aí da pandemia e sofreu uma grande elevação de preços de insumos, então isso daí é um grande impacto, então influencia no contrato. Alterações da carga tributária, quando houve a implantação da desoneração, por exemplo, tanto positivo quanto negativo. Se você aumenta a carga tributária, você tem que fazer um reajuste de contrato, mas também quando essa carga tributária ela diminui, você também tem que ajustar o contrato. Então, quando houve a desoneração da folha de pagamento, os contratos tiveram que ser revistos por conta disso. Revolta popular incontrolável, então quando ocorrem manifestações, greves, teve um período aqui em Salvador, por exemplo, que as greves trabalhistas da construção civil foram muito intensas, ocorreram grandes paralisações, então isso influencia. E todos esses riscos atrelados à área extraordinária, extracontratual, que não estão previstos no contrato, ele provoca um desequilíbrio econômico-financeiro e permite a repactuação de preços, como falei, por exemplo, no caso da carga tributária. No caso também de alterações excessivas de preços dos insumos, isso também faz uma repactuação do contrato. E não deve ser considerado esses riscos para computar a taxa de risco do BDI. Mas eu falei aqui porque está dentro do estudo, é importante a gente saber que existem esses riscos, até mesmo para a construtora se precaver em determinadas situações, tanto a construtora quanto a administração pública. Então, na identificação dos riscos para compor a taxa do BDI, deve constar somente aqueles que não ensejam repactuação contratual. Então, aqueles erros de projeto que você pode fazer um aditivo contratual, erros normais de projeto a depender do regime de contratação, os riscos de fatos da administração, extras contratuais, todos esses daí você consegue fazer uma repactuação um aditivo contratual. Então você só considera para o seu risco aqueles atrelados à engenharia ou de construção. Então, se você sabe que vai ter uma dificuldade de performar, porque você vai precisar contratar novos operários, então a produtividade dele vai
a produtividade de determinados serviços não vão ser tão eficientes assim, então você considera e computa essa taxa de risco. Já os riscos normais de projeto somente depende do regime de contratação. E para o estudo, quando você não há materialização desse risco no decorrer da execução do contrato, esse percentual de risco ele pode ser incorporado à remuneração, ao lucro previsto, né? Ele acrescenta, ele soma ao lucro previsto do contrato. Para a mensuração desses riscos de engenharia ligados ao contrato em si, ele envolve a análise da probabilidade de ocorrências. Então a construtora ela tem que ter um banco de dados, ela tem que ter o histórico de seus contratos anteriores para poder fazer essa análise de probabilidade. Então, se ela tem um histórico, se ela mantém um histórico, ela consegue mensurar melhor esse percentual de riscos e definir uma taxa mais adequada para computar o seu BDI e fazer os devidos ajustes para alcançar o BDI da licitação ou oferecer um BDI inferior. Então, em resumo, eu queria falar sobre isso, mas tem uma certa curiosidade, porque quando se fala muito de riscos, e eu falei lá no início, em que muitas vezes a administração pública atrela muitos dos riscos, muitas coisas que não estão previstas no contrato, e atrela isso a estar no BDI. Então, ocorreu uma vez um processo em que o procurador atrelou o fator do risco para a redução do aditivo contratual. E isso daí eu fiquei muito interessado, muito curioso, porque já que tem a taxa de risco, e essa taxa de risco pode estar tanto atrelado à execução, né, a riscos de engenharia, quanto a riscos normais de projeto, então eu acreditava que valeria para todos os contratos, e nesse estudo já está claro que não. Se você tem um regime de empreitada por preço unitário, todos os erros normais de projeto a administração pública assume. E nesse caso específico que estava o processo, era um regime diferenciado de contratação. Então, querendo ou não, a contratada ela assume parte desses riscos. Mas se esses riscos extrapolam o que estava previsto, é justamente o que foi feito dentro do processo. Aquele percentual referente ao risco, ele cobre uma parcela, a parcela excedente a administração pública acabou assumindo. Mas quando você fala de um regime por preço unitário, já é o contrário. O risco ele não está atrelado ao projeto. Então a administração pública ela assume toda a parcela referente a erros normais de projeto, erros de quantitativo, de serviços, por aí vai. Então, isso daí hoje para mim já é uma coisa bem clara. A depender do regime de contratação a gente faz essa supressão, né, esse abatimento, ou não. E geralmente, como a maioria dos contratos são por preço unitário, então a administração pública assume esses riscos. E eu acho importante que nos nossos projetos, os projetos desenvolvidos pela administração pública, os projetos contratados pela administração pública, eles têm que ser os mais precisos possíveis para reduzir esses riscos, para reduzir esses aditivos e tirar a impressão do gestor de que o contrato está provocando muitos aditivos decorrentes dessas falhas de projeto, desses erros normais de projeto. Em resumo, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado esclarecido para vocês, até mesmo para entender quais são os riscos envolvidos dentro da parcela do BDI. Caso tenham dúvida, teçam seus comentários aí, que na medida do possível eu respondo. Se você gostou do vídeo, curtam.
Se ainda não me segue, passem a me seguir para acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar, ou até mesmo os vídeos que já fazem parte do canal, ok? Até a próxima, Rico.